Se coloquem em pé por 20 dias, irmãos. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 5. Irmãos, podem ficar sentados por gentileza, porque é uma leitura extensa. Se você puder fechar os seus olhos também, continuar em oração. Eu vou ministrando a palavra aqui, você só vai abrindo o teu coração e deixando Deus falar. Marcos capítulo 5 diz assim: E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros. Nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000. E afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus. E viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe que fora o endemoniado deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes grandes coisas o Senhor te fez. E como teve misericórdia, diga comigo, misericórdia. Como teve misericórdia de ti. E ele começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém, irmãos? Amém. Está muito, irmãos. Deus colocou no meu coração trazer aqui uma palavra falando sobre alcançados pela misericórdia de Deus. Nós vemos aqui a história de um homem que era escravo do diabo, dominado pelo inimigo. Um homem que um dia estava na sua casa com a sua família, que levava uma vida normal até o dia em que o demônio tomou conta da vida desse homem. E a Bíblia vai nos informar que ele sai da sua casa e começa a morar pelos sepulcros,
cemitérios, a Bíblia diz que ele pega pedras e começa a se cortar com pedras, a ponto que as pessoas da cidade mandam prendê-lo, e mesmo as correntes não conseguiam prender esse homem, porque a Bíblia diz que havia uma legião de demônios. Quando a Bíblia diz que há uma legião de demônios, havia aproximadamente aqui cerca de 6.000 demônios. Então esse homem era uma pessoa que havia sido dominada, estava na mão do inimigo. Mas um dia a Bíblia Sagrada nos aponta que Jesus resolve ir ao encontro daquele jovem. Perceba que Jesus sempre foi rodeado das multidões. Pessoas vinham até Jesus, doutores como Nicodemos, mulheres como a mulher samaritana, homens que vinham até Jesus para aprender com ele, porque ouviam falar de longe que Jesus era um mestre, que Jesus fazia milagres. E a Bíblia diz para nós aqui que nesse caso esse homem não vai ao encontro de Jesus, porque a situação espiritual que se encontrava não havia condições alguma para esse homem ir ter com Jesus, porque era alguém que era cego, totalmente dominado por Satanás, alguém que não tinha plena consciência, porque ele estava debaixo de possessão, não apenas possessão, mas também opressão. E a pessoa que está em possessão, possuída pelo maligno, ela não tem consciência, a sua consciência é apaga, e ela começa a dirigir a sua vida pelo próprio diabo. É o diabo que toma conta da vida dessa pessoa. Então esse jovem aqui, ele não poderia dizer no seu coração: eu vou para a sinagoga, eu vou para a igreja, eu vou a um determinado lugar para a oração, porque ele estava totalmente dominado pelo mal. Mas o Senhor Jesus, tendo grande misericórdia no seu coração, diz a Bíblia que Jesus então resolve ir até ele. E a Bíblia diz para nós que Jesus vai pegar um barco, vai ordenar os seus discípulos para que entrem nesse barco e passem para o outro lado. A Bíblia diz, irmãos, que eles entram naquele barco, todos, e ali vão navegar. E a história bíblica vai dizer para nós que no meio desta viagem vai acontecer aqui em Marcos capítulo 4 uma grande tempestade, a ponto que Jesus está tranquilo, Jesus está deitado dentro daquele barco, dormindo. Por quê? Porque a vida de Jesus era muito corrida, a agenda de Jesus era muito pesada, dia a dia, orando, a ponto que ele chega a dizer assim, que o Filho do Homem não tem lugar para reclinar a sua cabeça. Mas no barco ele está tranquilo, está dormindo. No meio da viagem do lago de Genezaré, aproximadamente 15 quilômetros, que também é mar de água doce, porque é um lago, diz a Bíblia que vai se levantar uma grande tempestade. Os discípulos ficam apavorados e ficam gritando e tentando resolver o problema na sua força. Mas a Bíblia diz então, irmãos, que eles clamam ao Senhor Jesus, e eles dizem assim: não te importa que pereçamos? O Senhor não se importa que nós estamos passando por essa luta, por esse problema? E Jesus então acorda, mas e faz uma outra pergunta: por que vocês estão tão tímidos? Ainda não tendes fé? E aqui Jesus está mostrando que eles deveriam ter fé. Por quê? Porque eles estavam debaixo de uma promessa: vamos chegar do outro lado. Eles deveriam ter fé. Por que fé? Porque a presença de Jesus estava dentro do barco. E eu tenho uma palavra para vocês: Jesus está dentro do barco. Eles deveriam ter fé, porque a paz de Cristo estava ali reinando naquele lugar. Jesus estava deitado e tranquilo, Jesus não estava desesperado. Jesus diz para mim e para você nessa noite: fica em paz, tranquiliza o teu coração. Ainda que as ondas estejam batendo, o vento esteja soprando, Ele nos colocou nesse barco, não foi para afundar. Ele nos chamou, não foi para nos envergonhar. Ele nos chamou, não foi para que nós mirássemos notícia no jornal, nem nas redes sociais, nem no Facebook, dizendo assim: aquele ali pereceu, aquele ali afundou, aquele ministério acabou. Jesus nos chamou para chegar do outro lado, e nós vamos chegar do outro lado, porque quem nos chamou e colocou no barco, colocou no projeto, fez a promessa, se chama Jesus de Nazaré. E quem é Jesus de Nazaré? Após Jesus repreender o vento e repreender o mar, eles vão dizer, eles vão reconhecer quem era aquele que estava no barco. Eles vão dizer: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eu sinto a graça de Deus aqui, porque Jesus tem todo o poder. O Jesus que nos chamou não nos chamou para vergonha.
Jesus repreende o vento e vai chegar do outro lado e eles descem daquele barco. Talvez os discípulos não estavam entendendo nada. Eles chegam num lugar chamado Gadara, que era 10 cidades, Decápolis, por isso era 10 cidades. Um lugar grande, porém que era um lugar dos gentios, não era um lugar dos judeus. E ali, irmãos, esse jovem, com certeza, a fama dele corria por todos os lados. E quando Jesus vai logo de encontro a ele. Jesus vai lá no cemitério, ou seja, vai atrás daquele jovem. E esse jovem, é interessante que a Bíblia diz que ele vai ao encontro de Jesus. Só que aqui está dominado pelo inimigo. E a Bíblia diz aqui que o inimigo vai, o texto diz aqui, através da boca daquele jovem, vai adorar. Aí se diz, pastor, mas o inimigo vai adorar? Sim, irmãos. O inimigo precisa reconhecer. E se chegar Jesus na presença dele, ele precisa se curvar diante daquele que tem todo o poder, toda a honra, toda a glória. Por mais que o inimigo, a Bíblia diz que ele não obedece diante do Senhor Jesus, mas é preciso reconhecer que ele é o Todo-Poderoso. E diz a Bíblia então que ele adora, mas aqui Jesus vai logo repreendendo o demônio que estava atormentando a vida daquele jovem. É interessante aqui que Jesus faz uma pergunta que talvez nós não ficamos fazendo. Ele pergunta: qual é o seu nome? E aí você pergunta: mas será que Jesus não sabia? É claro que Jesus sabia. Mas Jesus está nos rodeado de discípulos. Jesus está acompanhado de várias pessoas. E por que Jesus pergunta para aquele jovem: qual é o teu nome? É justamente para aqueles que estão à sua volta aprenderem que o inimigo não tem poder sobre aqueles que estão na presença de Deus. Você vai notar aqui que cada milagre, leia a Bíblia e você vai ver isso. Cada milagre que Jesus realiza, ele não está apenas realizando um milagre, ele está ensinando, ele está trazendo lições. E aqui Jesus vai mais uma vez ensinar. E a Bíblia nos mostra para nós, irmãos, algo maravilhoso que Deus colocou no meu coração. Primeiramente, o que Satanás faz com as pessoas. E nós vamos ver aqui o que a sociedade faz com as pessoas e o que Jesus faz com as pessoas. Porque primeiramente Satanás faz com as pessoas aqui, ele rouba a dignidade daquele jovem. Porque era alguém que já não tinha mais dignidade. Roubou a casa, roubou a família, levou para morar no cemitério. As pessoas olhavam para ele e tinham medo dele. Tirou a dignidade que esse jovem aqui tinha. E hoje, como muitos, o inimigo tem feito assim: tira da casa, leva para as drogas, está no crack, está na cocaína, anda pelas ruas, perambulando como um zumbi de lá para cá, correndo atrás de uma pedra, correndo atrás de R$2, R$5 para sustentar o seu vício. São pessoas, irmãos, que estão sendo dominadas por Satanás. Prostitutas que estão nos prostíbulos, pessoas que estão fora da presença do Senhor, dominadas pelo inimigo até mesmo do vício, na droga, nas bebidas, e não conseguem estar aqui. Mas aqui nós percebemos que é isso que o inimigo vai fazendo com as pessoas. Eu pergunto para você: quantas pessoas você conhece que hoje estão nessa situação? Vindo para cá, nós vimos uma pessoa nessa situação. Ali no restaurante que nós trabalhamos, sempre tem alguém nessa situação, correndo atrás de uma pedra, correndo atrás de algo para fumar crack. Pessoas que estão dominadas. Nós vemos que o inimigo aqui tira, irmãos, o amor próprio da pessoa. Porque a pessoa, quando é dominada por um inimigo, ele vai perdendo o amor próprio por ele mesmo, a ponto que já não tem mais propósito de vida. A primeira coisa que o inimigo faz: tirar o propósito. Ou seja, não tem objetivo. A pessoa não sabe nem para que veio, o que está fazendo na vida. E essa pessoa não se ama mais. Como não se ama mais, ele começa a se autodestruir. É isso que o inimigo faz com as pessoas. Ele começa a destruir as pessoas. Porque a Bíblia diz que ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Mas Jesus veio para trazer vida em vida com abundância. Quem está entendendo? Diz amém? Aqui o inimigo tira o amor próprio que esse jovem tinha por ele. Por que você acha que tem pessoas que tiram a sua vida? Porque já é pessoas que não se amam mais. É pessoas que já o inimigo começa a colocar dentro dele: se mata, ninguém gosta de você. Tira a tua vida, ninguém dá atenção para você. Olha, ninguém valoriza. Olha, ninguém te observa. Pega aí um remédio, se mata. Pega aí um revólver, pega uma corda, acabe com a tua vida. O inimigo vai colocando na cabeça da pessoa: você é imprestável, você não vale nada, você é isso, você é aquilo. E a pessoa vai se deprimindo, vai acreditando nisso. Essa semana ainda, a minha esposa falava de uma outra jovem que estava querendo tirar a sua vida.
E uma outra jovem orando por ela pelo telefone: não faça isso. Mas isso que nós sabemos, e quantas pessoas nesse momento não querem tirar a sua vida? Quantas pessoas já abriram mão e desistiram de viver? Por quê? Porque o inimigo está por aí, matando, roubando e destruindo. O texto vai mostrar para nós aqui, versículo 9, irmãos, que o inimigo escraviza, escravizando também, a ponto que esse jovem aqui, quem está entendendo? Diga amém. Ele pega pedras do chão e começa a se cortar, e começa a se ferir. Um dia eu comecei a observar um jovem que estava viciado na pedra do crack, tinha acabado de fumar. Ele pegava, fechava a mão assim, cerrava sua mão e dava socos contra o seu rosto com toda a força. Socos na sua cara, socos na cabeça. Eu fiquei orando, pedindo ao Senhor misericórdia. Quantas pessoas que fazem isso? Jovens que pegam giletes e cortam seus pulsos, cortam seus braços. E a psicologia diz, não é a Bíblia que diz, que quando a pessoa faz isso, na verdade ela está querendo chamar a atenção, no sentido que existem dores dentro de si que precisam ser curadas. Só que o inimigo olha esse tipo de situação e vai colocando no coração: se mata, tira a tua vida. Há muitas pessoas que estão sendo escravizadas pelo diabo e não têm força para estar dentro de uma igreja. Presta atenção que eu vou falar. Esse homem aqui é diferente daquele jovem rico, é diferente de qualquer outro personagem da Bíblia, é diferente daquele outro jovem que seguia Jesus de longe. Por quê? Porque esse homem aqui não tinha condição de ir atrás de Jesus. Hoje tem pessoas, irmãos, que se eu e você não for lá na casa, se eu e você não for lá fazer uma visita, se eu e você não entrar dentro talvez lá da boca de fumo, chegar para aquela pessoa, pregar sobre Jesus, falar sobre Jesus, mais que isso, dizer assim: entra no meu carro aí, entra dentro do carro que eu vou levar para a igreja, essas pessoas nunca virão para a igreja. E às vezes nós passamos por alguns deles e dizemos assim: é um drogado, você não quer nada com Deus, esse daí não quer saber de Deus. Mas não sabe o tamanho da legião que tem no corpo de uma pessoa dessa, fazendo com que não esteja na casa do Senhor. Quando você está no mundo, quando você está escravizado pelo inimigo, a pessoa chega num ponto que ele pensa lá no seu íntimo: hoje eu vou para a igreja. Mas a força diabólica é tanta que o inimigo diz assim: hoje você não vai. Hoje você vai beber comigo. Hoje você vai fumar comigo. Hoje você vai se drogar. E é por isso que Jesus dá poder para a igreja. Aqui Jesus está demonstrando: é preciso enfrentar circunstâncias às vezes. É preciso sair do lugar onde nós estamos e ir até o lugar onde estão essas pessoas. É por isso que Jesus tem falado nos últimos dias aqui na igreja, já falou na oração, que nós precisamos, irmãos, ir até essas pessoas, buscar essas pessoas, fazer culto na casa dessas pessoas, perguntar por essas pessoas, colocar essas pessoas talvez dentro do nosso carro e trazer aqui para a igreja em nome de Jesus, porque há muitas vidas escravizadas pelo inimigo. E Deus conta com quem? Deus conta com a sua igreja, Deus conta comigo e conta com você. É isso que o inimigo faz, mas aqui nós vemos o que a sociedade faz. Porque aquele que não tem Deus, presta atenção, ele olha para essas pessoas que estão perdidas e tem uma visão. Aquele que tem o Espírito Santo, ele olha de forma diferente. Se você olhar alguém nessa situação, se você tiver o Espírito Santo vai gemer dentro de ti e você vai olhar assim: misericórdia, Senhor, me ajuda a ajudar essa pessoa. Se você não tem, você diz assim: vagabundo, vai achar o que fazer? Vai trabalhar? Deveria estar em qualquer outro lugar. E julgamos a pessoa pela capa. A sociedade aqui, irmãos, ignorava esse homem. Versículo 4, você vai ver isso. Tinha medo dele. Já tinham prendido ele com correntes, com cadeias, e ele tinha feito pedaços. Ou seja, a sociedade já não conseguia mais com esse homem aqui, esse jovem. A Bíblia vai falar para nós aqui também que esse jovem, a sociedade aprisionou ele. Ele era tão perigoso que a sociedade pegou ele e colocou correntes, prendeu e disse assim: viu, fica quietinho aqui. Mas ele não ficava. O problema dele não era natural. Presta atenção, o problema dele não era natural. O problema dele era espiritual. Não adianta resolver as coisas naturais de forma natural, que são coisas espirituais. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue,
Você olha uma pessoa assim, um bandido às vezes, alguém que mata, rouba, e você pensa assim: isso aí tem que matar, isso aí, pena de morte para ele, certo? Só que Jesus, o que esperamos? O que Jesus diria? Porque esse jovem estava aprisionado. Outra coisa, a sociedade valoriza, preste bem atenção, valoriza mais as coisas do que os seres humanos. A ponto que quando Jesus liberta esse jovem aqui, a Bíblia diz que os homens ficam bravos. Bravo por quê? Porque Jesus manda os demônios que estavam no jovem para os porcos. Então eles estavam dizendo assim: ó, os meus porcos valem muito mais que esse camarada aí. A minha manada de porcos é muito mais valiosa do que esse jovem que está aí. E a sociedade hoje valoriza mais as coisas do que as pessoas. Tem gente que valoriza muito mais dinheiro, valoriza muito mais o carro, valoriza muito mais os seus bens materiais do que um ser humano. Há leis transmitando no Congresso por aí que valorizam mais uma árvore. Hoje em dia, se uma pessoa matar alguém ali na esquina, vou dar um exemplo, ali na esquina, matar, sair correndo, escapar do flagrante das 24 horas, dificilmente vai preso. Tá, mas se você arrancar uma árvore grande que está aqui na frente do terreno sem autorização, pode ser que dali 2, 3 dias eles estão lá na tua casa e você pode até ir preso porque você arrancou uma árvore. Então a árvore hoje em dia para a sociedade está valendo mais que um ser humano. Se você maltratar um cachorro na rua, como eu já vi isso em reportagem, porque tem que dar muitos anos de prisão, porque tem que pagar isso, porque maltratou o cachorro. Mas aqueles que são maltratados nas esquinas são chutados, são muitas vezes, irmãos, esbofeteados pelas esquinas. Não dá nada. É a nossa sociedade, infelizmente. Mas o que Jesus pensa? Jesus, irmãos, ele faz de tudo para salvar o ser humano. Porque Jesus vai enfrentar a tempestade, Jesus vai enfrentar aqui circunstâncias para chegar do outro lado e salvar a vida daquele jovem. Como Jesus enfrentou circunstâncias para salvar eu e você na cruz do Calvário. Quem está entendendo aqui? Como Jesus faz todos os dias e enfrenta circunstâncias, irmãos, para nos salvar, para nos libertar, para nos dar livramento. Porque às vezes eu e você ficamos procurando o problema onde não devemos. Às vezes nós saímos fora da presença do Senhor, mas o Senhor está todos os dias lutando pela minha e pela tua vida. O inimigo quer derrubar, o inimigo quer matar, o inimigo quer destruir, mas Jesus, ele veio para dar vida. E o Senhor Jesus, ele quer nos salvar. Eu quero dizer para você que nessa noite, Jesus quer salvar a minha casa, Jesus quer salvar a tua casa, Jesus quer salvar a minha família, e Jesus quer salvar a tua família também. Só quem recebe isso, diga amém, irmão de Jesus. A outra verdade é que o que Jesus faz por nós? Jesus, irmãos, queria salvar esse rapaz. Quantas pessoas andavam seguindo Jesus, sem contar com mulheres e crianças? Quantas? Eu não escutei. Quantas pessoas, quantos homens seguiram Jesus, sem contar com mulheres e crianças? Alguém falou baixinho aqui? 5.000. Agora, irmãos, Jesus deixa 5.000 sem contar com mulheres e crianças por causa de um. O que significa isso? Se você colocasse esse jovem aqui na frente, imagine esse jovem aqui, com uma capa, talvez nu, aparecendo suas nudez, correntes, cheio de corte, cheio de cicatriz, ferida, fedendo, um mau cheiro que você não conseguia ficar perto dele. Só que Jesus foi atrás dele. Jesus se importou com ele. O que é isso? O que Deus está querendo falar conosco? Irmãos, não importa a pessoa que seja, a mais difícil, lá da tua casa, da tua família, da minha casa, da tua casa, da nossa família, tem jeito para Jesus, sim. Para Jesus não tem caso perdido, irmão. Para Jesus não tem caso perdido que você diz assim: para esse aí não tem jeito. Esses dias ainda eu conversava isso com a minha esposa. Quando você diz assim para uma pessoa: esse aí ó, não quer nem saber de Deus, não está nem aí, é esse aí que você pode ter certeza que Deus vai pegar e vai fazer dele, irmãos, alguém na sua presença. Porque Deus, para ele, tudo tem solução. Aqui Jesus veio, irmãos, e o que Jesus faz para esse jovem? Jesus vai desfazer as obras do diabo, de uma simples palavra, repreendendo a legião que estava sobre ele, tirando aqueles demônios que estavam sobre aquele jovem. E a Bíblia diz que Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Sexta-feira 13, hoje, tem muita gente por aí, irmãos, e ainda é cedo, é 9h15 ali.
Mas quando der 5 para meia-noite, tem gente que vai subir morro. Tem pessoas que vão para encruzilhada, outros vão para cemitério, outros vão para mata virgem, outros vão para cachoeira, outros vão para encruzilhada. Fazer o quê? Despacho, obra de macumba. Oferecer macumbaria para os seus ídolos, para as suas entidades. E o que eles vão fazer lá? Eles vão oferecer aos seus deuses. E para que se faz macumba? Uns fazem macumba para destruir casamentos. Outros fazem macumba para deixar a pessoa pobre e perder tudo que ela tem. Outros fazem macumbaria para a pessoa ter doenças e que a pessoa vai no médico e não acha o problema. Só que a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus. Ou seja, nós, quando Jesus desfaz, o inimigo não resiste e tem que cair por terra. Jesus é maior do que o inimigo, Jesus é maior do que o diabo. Porque Jesus veio para desfazer as obras do inimigo. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus faz. E note que tempos atrás, eu estava ali na cidade de Jaguaraíva pregando. Eu saí de um culto abençoado. E daí tinha um jovem conversando comigo lá e falou assim: ó, aquele pessoal ali, ó, eles ficaram 3 dias no mato. Eu falei, 3 dias? Mas eles estavam 3 dias em jejum, orando para Satanás, fazendo macumbaria e batendo tambor no meio do mato. 3 dias sem comer, sem beber, pro diabo. E aí eu pensei assim: e nós, crentes que conhecemos a palavra por Deus Todo-Poderoso, quanto tempo ficamos em jejum? Eles estão pagando preços para destruir vidas, para acabar com famílias. Por que tem tanto casamento destruído? Do nada, estava tudo bem, do nada. Porque tem tanta pessoa sofrendo na unha do diabo aí, irmãos. Por quê? Porque muitas vezes Jesus disse assim, que a casta de demônios que só saem com jejum e com oração. Tempo que eu estava pregando na tenda, tinha muito casos de libertação, até crianças pequenininhas de 5 anos endemoniadas caíam rolando no chão assim, viravam o olho. Crianças endemoniadas. E ali nós presenciamos algo que não se espanta que eu vou falar. Pessoas evangélicas, mulheres que cantavam. Caso que aconteceu no círculo de oração, que o demônio pegou endemoniado. Por quê? Por causa de uma legalidade que guardava consigo. E o inimigo se aproveitava disso. Por isso que eu estou dizendo aqui nessa noite, irmãos, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Eu vou repetir, que ele veio para desfazer. Ou seja, o inimigo foi lá. A mesma coisa que o inimigo está lá construindo, Jesus chega, chuta tudo, irmãos, quebra tudo, destrói tudo, porque Jesus veio para desfazer as obras do mal. A Bíblia Sagrada mostra aqui para nós o que Jesus fez por esse jovem, o que Jesus faz por nós. Jesus muda o nosso destino. Eu pergunto para você, qual seria o destino desse jovem se continuasse nessa situação? Jesus vai lá e muda a situação dele. E aqui é algo lindo e maravilhoso. Jesus muda o destino dele, porque Jesus se importa comigo, Jesus se importa com você. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém. Ele se importa. Note que Jesus se importou com Paulo de Tarso, o grande Paulo, o pregador Paulo, indo para o caminho de Damasco. Jesus se importou tanto com ele que queria ele, e foi lá e derrubou ele. Só que Jesus também se importou com o gadareno, com aquele que não tinha nada a oferecer. Paulo tinha sabedoria, Paulo tinha intelecto, Paulo era judeu, Paulo tinha conhecimento da lei. E esse homem o que tinha? Tá, e Jesus escolheu você, e você o que tinha? Jesus escolheu eu, e eu o que tinha? Oh Deus, poderoso. Não era alguém que não sabia nem pegar no microfone, nem falar, muito menos. E não é por isso que eu estou falando. Irmãos, eu estou dizendo que Jesus escolheu você, Jesus escolheu eu. O que nós tínhamos para oferecer para Jesus? O que nós temos para oferecer ao Senhor hoje, graças a Deus? O que nós podemos dizer é que nós podemos adorar, glorificar a Ele, exaltar a Ele pela graça dEle. Por isso que eu estou pregando aqui nessa noite, alcançados pela misericórdia. Eu quero olhar aqui na minha direita e dizer para você, você só está aqui pela misericórdia de Deus. Faça uma reflexão da tua vida. Faça uma reflexão alguns anos atrás, se você queria estar aqui. Você só está aqui pela misericórdia. Irmãos, vocês só estão aqui pela misericórdia. Você só está aqui pela misericórdia. Vocês só estão aqui pela misericórdia. Tem gente aqui que já tomou tiro, tem gente aqui que já tomou facada, tem gente aqui que já sofreu
estrada e só está aqui pela misericórdia. Não é porque nós somos bons, não é porque nós temos qualidade. O texto nos mostra aqui, irmãos, que para Jesus não tem causa perdida. Jesus tem poder sobre todo o mal. E por último, para fechar aqui, olha o que diz no versículo 19. Eu amo esse texto. Depois você lê aqui, versículo 19, vou ler para os irmãos. Jesus liberta esse jovem. Aí esse jovem está fora. De repente ele senta. E chega aqueles homens e diz assim: mas esse aí não é um endemoniado? Ele está perfeito. Conjecturando aqui com as minhas palavras, eu poderia dizer: mas o que aconteceu com ele? Jesus libertou. Jesus transformou a vida. Mas até ontem ele andava cheio de corrente, andava gritando, uivando por aí. E agora? Está tranquilo? É porque Jesus teve misericórdia dele. Só que aquele jovem se levanta e percebe que Jesus está saindo. Jesus está saindo, os discípulos estão saindo. Vão entrando no barco, o jovem vai atrás deles e diz: viu, deixe com vocês, deixe seguir junto. Porque todo aquele que é liberto por Jesus, com certeza quer andar com Jesus, quer seguir Jesus. Só que Jesus para e olha para aquele jovem e diz assim: não, eu não vou deixar você comigo. É só você ler no texto. Mas como assim? Primeiro, vá para a tua casa, chega lá e conta como grandes coisas Deus fez na tua vida. Esse jovem volta para casa. Agora você viu o texto, você viu que esse jovem aqui estava há muito tempo fora de casa. Eu tenho certeza que esse jovem tinha uma mãe, esse jovem tinha um pai, que todos os dias talvez estavam lá na hora do almoço comendo uma cadeira vazia. O nosso filho não está aí. Nós podíamos estar todo mundo junto, com a família reunida, mas não está. Está lá naquela situação. Como muitas mães pensam: meu Deus, meu filho está lá naquela situação. Meu filho não está aqui junto conosco hoje. Ele podia estar. Só que esse jovem vai para casa. Eu penso que é cheio de alegria, cheio de entusiasmo, porque Jesus mudou a vida dele. Ele vai para a sua casa e eu imagino que ele chega lá, bate na porta. E quem abre aquela porta? Talvez aquela mãe que estava esperando há muito tempo. Abre aquela porta e faz o quê? E talvez dê um abraço naquele filho. E se alegra com ele. E talvez você pergunte para ele: mas o que aconteceu? Um tal de Jesus enfrentou uma tempestade, veio para um barco, chegou lá, repreendeu os demônios da minha vida e me libertou. Eu quis ir com ele, mas ele não deixou. Mas mandou vir aqui e dizer que grandes coisas Deus fez na minha vida. Grandes coisas Deus fez na minha vida. Grandes coisas Deus fez na minha vida. É assim que eu tenho certeza que Deus vai fazer na tua casa, Deus vai fazer na nossa família. Eu tenho certeza que esse ano, em nome de Jesus, esse ano ainda, em nome de Jesus, porque foi plantado em oração, até o final do ano você vai dizer: grandes coisas o Senhor fez na minha casa, grandes coisas o Senhor fez na minha vida, grandes coisas o Senhor fez na minha família. Imagina a alegria dentro desse lar. Imagine uma mãe, irmãos, que estava ali com o filho longe de casa, o filho todo. Eu tenho certeza, a Bíblia não diz, mas aqui há um leque para conjecturar, sem ferir o texto bíblico, que uma mãe que pega uma cadeira, que viu, senta aqui que eu vou preparar o melhor para você, senta aqui que eu vou preparar uma comida boa para você, e fica agradando aquele jovem, vê aquele jovem cheio de ferida, e já vai logo curando as feridas, já vai logo sarando as feridas, porque é assim que acontece. Jesus quer trazer recuperação. Jesus quer trazer transformação. Jesus quer trazer mudança na minha casa, na tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero olhar nesse momento, irmãos, por famílias aqui nesse lugar. Você que precisa de uma oração, você que precisa de uma bênção dentro da tua casa. Você que acha que
precisa de mais alegria lá dentro daquele lar, vem aqui em nome de Jesus. Nós vamos estar orando aqui pelo Wellington, pela Ingrid, por libertação, Gustavo, Patrícia, Leandro, Franciele, Vilmar e Sênia, Vânia e família. Curva sua cabeça. Irmãos, comece a orar. Uma batalha espiritual. Porque a gente, quando estava pregando, nós estava totalmente desligado da palavra. Quebra totalmente o mundo espiritual. Eu quero pedir em nome do Senhor Jesus para a tua graça, a tua presença. Eu quero pedir a tua misericórdia nesse lugar, Senhor. Nós não estamos aqui brincando, mas nós estamos aqui passando o tempo. Se fosse para passar o tempo, não ficava em casa, porque teus filhos ficavam lá. Nós estamos aqui pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor, eu quero te pedir nesse momento, Pai, que nós vamos orando. E as barreiras vão sendo quebradas, as algemas vão sendo quebradas. As algemas vão sendo quebradas. Meu Deus, em nome de Jesus, toda obra de amor, toda obra do inferno, toda semente espiritual, toda obra do inimigo, toda obra de macumbaria, toda obra feita na encruzilhada no cemitério, toda obra para destruir casamentos, tudo aquilo que foi feito, oferecido a comagia, para tentar destruir casamentos, seja agora repreendido em nome de Jesus. Seja repreendido em nome de Jesus por aquilo que foi oferecido. Espírito maligno sempre busca, Pai, para levar essa pessoa para a vida, para levar essa pessoa para o vício. Seja repreendido em nome de Jesus. André, vem aqui, deixa eu orar para a tua vida. O Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Senhor, meu inimigo vai notar um pouco feliz do teu filho daqui na tua casa, de servir e trabalhar. Senhor Jesus, mas tem grandes obras na vida do teu servo, Senhor. Deus, eu peço força, eu peço graça, Pai, eu te tenho pedido, Pai, sabedoria, poder e unção. Enche, meu Deus, meu Pai, concede ele a inteligência, Senhor. Usa ele nas tuas mãos para a tua glória. Essas mãos é isso. Essas mãos. É essas mãos mesmo. Olha para essas mãos aí. Olha para essas mãos aí. É essas mãos que vão colocar sobre enfermos e não ser curados. É essas mãos que vão repreender o mal em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O inimigo muitas vezes tenta dizer que você não vai conseguir. O inimigo muitas vezes dizer que você não vai ter como. O inimigo muitas vezes colocar, será que é verdade mesmo? É verdade, é verdade. Jesus não engana ninguém. Jesus chama, ele chama e testifica, ele chama esse de baixo, ele chama porque não chama para envergonhar. Senhor, agora, Deus Santo, querido Deus, muitos na casa dele, muitos na família dele, muitos vão ver daquilo que o Senhor tem para o teu filho, o teu filho, Pai, o teu filho, como aquela mãe, como aquela família, Senhor da glória, como aquela família que viu os milagres na vida daqueles jovens, a libertação, a transformação, a graça vai ser completa. Meu Deus, para aquele jovem, ele não pregou apenas naquela casa, ele pregou em Decápolis, ou seja, ele pregou em 10 cidades, ele pregou em 8 cidades, ele pregou em 10 lugares, ele pregou em muitos outros lugares. Senhor, eu sei que a obra na vida do teu filho é grande, Senhor. Eu sei que a obra na vida do teu filho, Senhor Deus, é grande, o Senhor tem para fazer. Usa nas tuas mãos, para a glória do teu nome, que poderoso no nome de Jesus. Começa a orar por as pessoas aqui, começa a orar por filhos aqui nesse lugar.
promessas, há promessas, há promessas. Há palavras proféticas lançadas que nunca vão cair por terra no céu. Mas o Deus que fala, e tu já tem falado desde o início, tu fala e não fala para envergonhar. O projeto não vai afundar. O projeto não vai afundar. Meu Deus, que toda inveja dessa casa, toda inveja dessa família cai por terra. Porque o projeto do bem é grande, Senhor Jeová. Guarda essa família, guarda este homem, dá saúde para ele, fortalece ele, ajuda ele em nome de Jesus. A tua graça, Senhor, abençoa e fortalece os filhos. Ajuda o Espírito Santo. É só um teu filho, tem mais ninguém. É só o Senhor e Ele, e mais ninguém. Tu escolheu. A tua obra é grande, sim, Senhor Jesus. Eu sei que tu está trabalhando nisso. Não adianta o homem tentar forçar nada. Teu filho, Senhor, está sendo lapidado dia a dia. Dia a dia. Porque se teu filho olhar para trás, ele verá, Pai, grandes obras e coisas grandes que tu fez na vida dele, Senhor Jesus. Deus, Pai, eu peço que essa chamada seja incendiada, essa chamada que tua filha tem, que foi dada em profecias, que foi concedido o Espírito Santo para fazer, Senhor. Em nome de Jesus, usa nas tuas mãos para a tua glória, a graça, liberta em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu peço por saúde da tua vida. Usa ela nas tuas mãos. Abençoa esse casal nas tuas mãos. Fortalece o Isaac. Dá graça para ele, Senhor. Abençoa ele, ensina ele cada dia mais, Senhor. Abençoa esse casal. Deus Santo, Deus vivo. Glória a Jesus. Sinta a graça daquele que te escolheu no ventre da tua mãe, daquele que te separou, mas esqueceu de ti em um momento. Há um amor muito grande, há um zelo da tua vida, há um zelo da tua vida. Está liberto. Deus Santo, não se precipite. Não precipita teu coração. Coloca nas minhas mãos e eu farei do teu jeito, da minha forma. Tira esse peso do teu coração. É da minha maneira. Acredita naquilo que o meu servo está falando. Acredita naquilo que ele está falando aqui, porque eu quero testificar. Vou fazer tudo do jeito que tem pedido, mas é no meu tempo. Não precipita teu coração. Há uma obra a ser realizada ainda. Em nome de Jesus, Pai, a graça do teu Espírito, Pai. A graça do teu Espírito, Senhor. Fortalece, fortalece. Jesus, a tua vida, cada dia mais a tua presença, cada dia mais. Deus, o som dos corações, eu conheço o coração do teu povo. Eu conheço o desejo da tua vida. Nem coração caiu por terra, Senhor. Deus, Deus, abençoa esta casa. Deus eterno, nós oramos, Pai, e agradecemos, Senhor. Eu agradeço, Deus, por essa campanha que foi realizada. Eu peço misericórdia da minha vida. Se alguém puder orar por mim, ele ora, em nome de Jesus. Eu peço misericórdia da minha casa.
peço misericórdia dos meus filhos, Pai. Eu peço misericórdia da minha casa, do meu casamento, da minha família. Deus, eu peço proteção, eu peço guarda, eu peço unção, eu peço poder, eu peço autoridade, Senhor. Livra-me da inveja maligna, livra-me, Senhor, meu Deus, meu Pai, das setas de contas. Me cobre com teu sangue, me enche do teu Espírito, Senhor, me reveste da graça. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Enche o teu Espírito. Levanta-nos comigo. Da graça, da graça, da graça, da graça. Abençoa nossas famílias. Abençoa esse ministério. Que ele cresça e que ele prospere. Abençoa o pastor Miral, sua família. Uma carga, Senhor. Sua casa, meu Deus. Abençoa, Pai, o presbítero Wilson, sua casa, Pai. Os líderes aqui, Senhor. Cada membro dessa igreja, Senhor. Enche o teu Espírito. Senhor. Eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua graça, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo. Eu preciso da tua graça, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja. Glória, glória, glória. Deus, o amor de Deus Pai, a comunhão de irmãos com a ação do Espírito Santo esteja com cada um dos irmãos, todos dizem. Amém. Se Deus é por nós, hoje não é para mim um pregador aqui, irmãos.